No nosso último vídeo, nós estudamos sobre a sacramentalidade do corpo humano. O corpo humano que torna visível o mistério invisível de Deus. Por ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem reflete em si algo da grandeza do próprio Deus. São João Paulo II, numa das suas catequeses, a catequese de número 19, ele nos diz que o homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino, pois inclui em si a dimensão interior do dom. Deus se doa por inteiro na criação do homem, coloca algo de si dentro do homem e, portanto, o ser humano é aquilo que mais elevado há na criação. É o que de mais alta expressão se pode encontrar na obra criatural de Deus. Por isso, ele é sacramento de Deus. No seu corpo, o homem revela o próprio mistério de Deus, que é um mistério inefável, mas de certa maneira o homem fala de Deus através do seu próprio ser. Assim, São João Paulo II diz que Deus, ao ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem exprimir no seu próprio ser, como homem e como mulher, a dimensão profunda do amor, a dimensão da comunhão, a dimensão esponsal, nesta dimensão ele revela Deus para o mundo. Ele diz o seguinte: assim, nesta dimensão, constitui-se um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mistério invisível oculto em Deus desde a eternidade. E este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. Antes de prosseguirmos com o estudo do livro do Christopher West, nós iremos ver agora algumas passagens bíblicas que nos mostram esta importância da realidade corporal enquanto realidade que nos ajuda a tocar no mistério de Deus e também a revelar o mistério de Deus. São Paulo, por exemplo, ele nas suas cartas ele fala algumas vezes desta realidade do corpo. Quando, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e por isso já não vos pertenceis? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então aqui nós temos essa realidade do corpo que transmite esta vida divina através de uma linguagem que ele pode expressar, amando a Deus verdadeiramente e amando também ao próximo. Num outro trecho, São Paulo também nos fala desta realidade corporal como uma realidade que presta um culto verdadeiro a Deus. No vídeo passado nós vimos também a própria ligação entre os sacramentos e a realidade material, a realidade corporal, e que também os nossos corpos eles participam integramente da vida de oração e da vida litúrgica da Igreja. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Olha que interessante isso. Oferecer os vossos corpos como um sacrifício agradável a Deus, e este é o culto espiritual. Então aqui nós vemos a ligação entre essas duas realidades e esse justo equilíbrio que o cristianismo nos coloca. Um equilíbrio justo entre o corpo e entre a nossa dimensão espiritual, a dimensão da nossa alma. Outro texto que nos ajuda também a vislumbrar esta importância do corpo no mistério da revelação de Deus, do como Deus se revela a nós, do como nós temos acesso a esta revelação e do como nós podemos também depois transmitir esta revelação ao nosso próximo
através do nosso corpo, através do nosso ser físico. Um texto que nos ajuda a entender isso, a aprofundar, é um texto belíssimo da primeira carta de São João, o prólogo da primeira carta de João. João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. São João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. É muito interessante esta linguagem de São João, dos olhos que veem, dos ouvidos que ouvem e daquilo que a mão apalpa. E depois, aquele que é testemunha de tudo isso, o apóstolo que é testemunha de tudo isso, ele anuncia. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Aqui nós entendemos a importância de uma teologia do corpo como lugar teológico, o corpo que recebe o toque divino, recebe a manifestação de Deus, recebe a revelação de Deus, mas o próprio corpo que ao mesmo tempo revela Deus também. Isso tanto na realidade da revelação, daquilo que foi recebido por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também no corpo enquanto ele foi criado por Deus, lá na ordem natural mesmo. O corpo ele já é reflexo desta realidade divina. Ele já é sacramento do divino, ele também é expressão de Deus. Quando nós também olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos no corpo de Cristo a máxima expressão de Deus, do amor de Deus pela humanidade. Eu me lembrava, preparando esta aula, de um teólogo chamado von Balthasar, que ele diz que no corpo de Cristo, chagado, apresentado à multidão por Pilatos, ali está a mais bela revelação do amor de Deus por nós. Jesus está todo flagelado, coberto pela capa escarlate, e ele é apresentado por Pilatos à multidão. Pilatos diz: Ecce homo, eis o homem. Naquele momento, von Balthasar diz que está a manifestação do mais belo dos filhos dos homens. Jesus todo ferido, todo chagado, todo ensanguentado, por amor aos homens. Ali está uma manifestação sublime do amor de Deus. E ali, naquele homem que ao mesmo tempo é Deus e que está todo ferido, todo ultrajado, desfigurado, como diz o profeta Isaías, alguém de quem a gente desvia o olhar, porque não tem coragem de enxergar de frente, de olhar de frente, devido a toda desfiguração. Naquele homem, apresentado ali, todo desfigurado, está o mais belo dos filhos dos homens, como diz o Salmo 44, porque ali nós vemos um corpo entregue por amor, um corpo entregue para a nossa salvação. E esse homem que é ali apresentado, Ecce homo, ele vai se entregar de maneira total na cruz. E na cruz nós podemos ver também esta glória de Cristo se manifestando, toda a beleza do seu amor, que ao mesmo tempo é cruel, podemos olhar assim, num olhar assim apenas à primeira vista, mas ali está a beleza do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. No corpo de Cristo nós vemos toda a beleza do amor de Deus por cada um de nós. E também, se nós tomarmos a história da Igreja, nós vamos ver também esta grandeza e esta beleza do corpo também na vida dos santos.
porque os santos, eles doaram a sua vida. Mas esta doação de vida que aconteceu nos santos, ela foi uma doação também dos seus próprios corpos. Por exemplo, os santos que se entregaram à caridade. Esta caridade, que é algo espiritual, que é uma virtude, foi manifestada através dos seus corpos. Ou as grandes santas que consagraram a sua virgindade a Deus através de um amor indiviso, um amor inteiramente, total a Deus. Também ofereceram os seus corpos, como São Paulo dizia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que pensar também daqueles santos que ofereceram os seus corpos ao martírio para provar a sua fé, para testemunhar a sua fé até as últimas consequências. Então, aqui nós vemos esta realidade da beleza do corpo tal como Deus o criou. Nós conseguimos contemplar isso no corpo de Cristo, entregue por amor à humanidade, e nós conseguimos enxergar isso também nos santos que, imitando a Cristo, que seguindo a Cristo, entregaram também os seus corpos para servir a Deus como manifestação de toda a sua dimensão espiritual. Agora sim, depois de termos complementado esta realidade, nós vamos passar para mais um tópico de estudo do livro do Christopher West, em que esse tópico se chama A Tese de João Paulo II. E ele vai dizer o seguinte no seu livro, falando desta realidade da sacralidade do corpo como sacramento de Deus. A partir das premissas que foram apresentadas no vídeo anterior, chegamos à seguinte tese. João Paulo II chega à seguinte tese. Isso está na catequese de número 19. O corpo, de fato, e somente o corpo, é capaz de tornar visível aquilo que é invisível, tanto o espiritual como o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto da eternidade em Deus e assim ser seu sinal. E quando nós falamos desta realidade do sinal, o sinal é algo que aponta para algo além de si. Um sinal aponta para algo maior, para uma realidade mais profunda. Então, o corpo humano, ele é um sinal de uma realidade maior. Quando nós vemos no corpo humano inscrita essa dimensão da esponsalidade, a dimensão do amor, a dimensão da entrega de si, nós vemos o corpo humano muito além de algo biológico. O corpo humano, para São João Paulo II, não é apenas uma realidade biológica. Ele é um lugar teológico, ele é uma realidade de sinal, porque ele aponta para algo além de si mesmo. É no corpo que nós conseguimos expressar toda a dimensão espiritual. De que maneira nós podemos expressar esta realidade do mistério invisível de Deus nos nossos corpos visíveis? Christopher West responde da seguinte maneira: a natureza humana é ao mesmo tempo espiritual e física. Nós somos espíritos encarnados. Mediante a união profunda do corpo e da alma em cada um de nós, o nosso corpo revela ou torna visível a realidade invisível do nosso espírito. No entanto, o corpo faz mais ainda. Por sermos criados à imagem de Deus, o nosso corpo torna visível parte do mistério invisível de Deus. O corpo, ele não é divino, mas ele é sinal do mistério divino. E como eu dizia, o sinal é algo que aponta para uma realidade além de si, para uma realidade transcendente. Por isso, o cristianismo, ele é a religião da união de Deus com a humanidade. Verbum caro factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, no corpo de Jesus, Deus, que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Esta é uma citação do Catecismo da Igreja Católica, no número 477. No corpo de Jesus, Deus, que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. E então Christopher West diz:
O mistério de Deus é revelado na carne humana. E então temos uma teologia do corpo. Isto não é apenas o título de uma série de alocuções papais. É a própria lógica do cristianismo. Olha que beleza. Esta realidade da teologia do corpo está na própria lógica do cristianismo. Não é apenas São João Paulo II que inventou esta realidade da teologia do corpo, ele criou isso. Não, ele apenas estudando, aprofundando os dados da revelação cristã, ele percebeu que ali, nesta realidade do Verbo se fazer carne e habitar entre nós, e que o corpo humano ele também manifesta algo do mistério invisível de Deus, ele então percebeu, ele tem essa percepção, esse insight de que isto está na própria lógica, isto é, a própria lógica do cristianismo. Como nós já ouvimos falar que o corpo é um lugar teológico, parece estranho falar do corpo como um lugar teológico, um lugar da manifestação de Deus, falar de uma teologia do corpo, mas basta olhar para o mistério do Natal. Basta olhar para o mistério da encarnação e ver que Deus se fez carne e nasceu de uma mulher. Nasceu segundo sujeito à lei, como nos diz São Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E agora, uma citação importantíssima de São João Paulo II, que está nas suas catequeses, na catequese de número 23. Ele nos diz algo muito importante, que é o seguinte: pelo fato de a palavra de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Pelo fato de o Verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. É possível falar de uma teologia do corpo, porque o próprio Deus assumiu um corpo para si, um corpo semelhante ao nosso, um corpo que, claro, não foi marcado pelo pecado. Ele foi semelhante a nós em tudo, nos diz a carta aos Hebreus, menos no pecado. Então nós vemos aqui esta realidade belíssima do corpo de Cristo, que é sacramento do Pai para nós, e o nosso corpo que também deve ser sacramento de Deus para o mundo. Somente quando nós conseguirmos permitir que o nosso corpo revele Deus para o mundo, através de todas as nossas expressões, nosso corpo seja afinado, o nosso corpo seja disciplinado, o nosso corpo esteja todo inteiro e todo empenhado na manifestação do mistério de Deus presente em nós, nós podemos dizer que estamos vivendo plenamente a nossa existência, estamos vivendo plenamente a nossa vocação, o chamado para o qual Deus tem para nós e todo o sentido da nossa vida nesse mundo, aquilo para o qual Deus nos criou. Eu quero terminar esse vídeo com uma breve citação também de São João Paulo II, nesta mesma catequese que eu citei por último, a catequese de número 23, em que ele diz o seguinte, que é preciso fazer desta teologia do corpo o conteúdo da nossa própria vida e do nosso próprio comportamento. Seguir esta lógica do cristianismo que está presente no corpo de Cristo e no corpo humano. Revelarmos Deus para o mundo através da vivência do amor, através da vivência da doação de si mesmo, do oferecimento dos nossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus. Fazer desta teologia do corpo, fazer desta vivência profunda da realidade do amor, do oferecimento de si, o conteúdo da própria vida e do nosso próprio comportamento. Desta forma, nós vemos que a teologia do corpo ela não é apenas um estudo acadêmico, mas é um estudo que tem consequências, implicações práticas na nossa vida. Nós somos chamados a viver isso e a manifestar para o mundo, através dos nossos corpos, o grande mistério de Deus. Até a nossa próxima aula.